Boa noite, amada igreja. Que Deus nos abençoe mais um dia. Os que nos assistem pela internet, que Deus abençoe. Que Deus fale com a tua alma, com o teu espírito, como falará conosco, como falou comigo. E antes de começarmos, eu peço que o pastor Afrânio, por favor, leia Lucas 18, versículo 8, Lucas 18, versículo 8, e depois nos abençoe em oração. Lucas 18, versículo 8. Digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Te bendizemos, Senhor, pela tua gloriosa presença, por estarmos reunidos aqui, Pai Santo, em congregação, por termos tido 5 minutos de oração, uma linda e tremenda ministração, lindos e tremendos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos, uns para que tu possas, através da tua serva, missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, nos colocar aquilo, Pai, que já colocaste em seu coração, e que nós possamos recepcionar essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja do Senhor, sempre os pregadores colocam aqui, seja culto dos homens, das mulheres, que o fundamento, o princípio, serve para ambos. Por mais que seja um culto da mulher, eu creio que você sairá daqui abençoado, porque os princípios de Deus sempre nos abençoam. A palavra cuide-se, num tom que o Espírito Santo de Deus tem para esta noite, de várias palavras lindas que ele tem liberado no decorrer da semana. Falo porque é a semana mais recente, palavras lindas, palavras preciosas, palavras que o Espírito quer cada dia mais ver na nossa vida, para que sejamos preparados, fortalecidos para o seu arrebatamento. O tom do Espírito Santo é um tom de cuidado. Cuide-se, é o tema que ele deu. Ou atente, ou observe, ou organiza-se, ou desenvolva as palavras lindas e preciosas que ele tem nos ensinado. Amada igreja do Senhor, o que é interessante que na parábola da viúva e o juiz, ela traz muitas riquezas que a igreja conhece, mas você percebe o tom de Deus, a direção de Deus, o conhecimento de Deus, pegando algo frágil, pegando algo que diante da sociedade sem poder nenhum, que diante de uma sociedade religiosa e machista não teria tanta chance de conquistar o que conquistou. Mas deixa eu dizer algo, amada igreja. Deus pega algo que aparentemente nada é, diante da decisão tomada de um juiz, diante da necessidade de precisar de um juiz. Então ele pega algo tão frágil, tão aparentemente pequeno, e coloca um obstáculo, uma barreira muito grande, uma impossibilidade, porque dependia da decisão dele, dependia se ele julgaria ou não. E mais, em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário se aproximar de Deus, porque será galardoado pela busca, pela entrega, pela firmeza, pela confiança em agradar a Deus no ato de fé. Não é o fato de eu estar sentado num banco de uma igreja que eu estou desenvolvendo a minha fé. Não estou dizendo que quem está sentado aqui não está desenvolvendo a fé, mas hoje a essência do Espírito é fazer uma análise, uma reflexão da motivação, do que está movimentando dentro de mim, o que está fazendo eu prosseguir, se vem de bases, princípios
que é a própria fé, que dá toda uma estrutura para que a gente creia. Ela não é um pensamento positivo, ela não é algo bem assim, eu creio, fica só na palavra, eu creio. Ela tem o conteúdo, o princípio, ela tem uma vida, ela tem uma robustez espiritual, ela tem uma vivacidade espiritual. Então, é impossível aquele que não andar por fé agradar a Deus, que não andar pelo conteúdo dos princípios agradar a Deus. Então, ele diz que aquele que se aproxima de Deus, Deus é galardoador, porque conhece a Deus os princípios e passa a viver o seu reino. Então, ele coloca uma parábola, e ele coloca dentro dessa parábola a insistência, a veracidade, a vivacidade da fé. Porque se a viúva, nós como mulheres, amada igreja, aqui nós temos mães, nós temos solteiras, nós temos titias, titios, avós, nós temos mulheres que têm suas múltiplas atividades, que tem dentro do seu mundo, dentro da sua realidade, tem várias atividades, tem várias coisas a serem feitas no decorrer do dia. E Deus sabe disso, que o nosso dia, o nosso desenvolver, o trazer algo para o lar, o desenvolver em estudo, desenvolver em profissão, o desenvolver como filho, desenvolver como filha, tudo é um processo todo que Ele sabe que isso faz parte da vida. Ele colocou para que possamos crescer e desenvolver. O perigo é quando todas essas atividades que cada um faz dentro da sua realidade, dentro da realidade de trabalho, dentro da realidade de filho, dentro da realidade de filha, dentro da realidade de mãe, de tio, de avó, o que tudo isso, a parada é como que isso está sendo administrada moralmente, para que a fé cada dia mais potencialize a atividade, a força, o chamado, a vida que Deus tem para nós. Então, Ele cuida-se, porque Ele sabe das atividades que nós ocupamos, ou que nós fazemos, ou que nós realizamos. A preocupação do Espírito Santo é como que essas atividades, essas muitas atividades estão sendo feitas, como que essas atividades estão sendo administradas pelo Espírito, porque se a viúva não tivesse uma vida de oração, não tivesse uma vida de comunhão, a viúva não insistiria para ver a bênção que Deus tinha para ela. Se não fosse a veracidade, a vivacidade, se não fosse o buscar, se não fosse a realidade de uma busca espiritual, de uma comunhão espiritual, de um relacionamento espiritual, ela no primeiro não, no segundo não, no terceiro não, no quarto não do juiz iníquo, ela teria parado e ela não ia usufruir a bênção, a resposta, o que Deus tem e tinha para dar para ela. Amada igreja, então haverá fé quando o Filho do Homem voltar. Haverá a guarda do primeiro amor quando o Filho do Homem voltar. Quantos se lembram aqui do toque de Deus? Quantos se lembram aqui da chamada de Deus? O nosso coração, o nosso espírito, a nossa vida se acelerava em buscar, em que pese todos os nossos afazeres, mas havia uma movimentação espiritual de adoração dentro de nós, havia uma movimentação de interesse pela leitura, pela palavra, pela presença do Espírito Santo. Havia entre nós, existia naquela época, com certeza existe, mas aí cada um vai se analisar, mas a nossa movimentação era uma movimentação fervorosa, porque encontramos o Senhor e o autor da nossa vida. Então, o que movimentava a força da fé, a força da busca, a força de querer mais de Deus, era exatamente esse relacionamento. E isso não pode apagar, amada igreja do Senhor. Isso não pode sumir, porque a gente sabe, amada igreja do Senhor, a gente sabe quando nós estamos acelerados. A gente sabe quando a gente está inquieto. A gente sabe quando a gente está perdendo a força. A gente sabe quando a gente não está na sintonia, na força, na busca que Deus quer em termos de comunhão com Ele. Não que não teremos dias difíceis, estaremos.
mas nós sabemos quando algo está faltando para dar para Deus, quando algo está faltando para melhorar a minha vida espiritual, quando algo está faltando porque está tão tumultuado, as atividades sem uma administração moral, sem princípios, as atividades estão sendo feitas, e acorda e levanta, e acorda e levanta, e acorda e levanta, e se não houver o filtro, se não houver a sensibilidade de força de buscar a Deus, a gente acaba enfraquecendo, a gente acaba percebendo dentro de nós que aquela comunhão de oração, aquela comunhão de busca, aquela comunhão de leitura, aquela comunhão que o próprio Espírito de Deus nos atrai, nos toca, nos move, faz com que a gente caminhe mais, que pese as lutas, a dificuldade, mas há uma força sendo gerada dentro de nós, há uma vida sendo gerada dentro de nós, há um relacionamento de amor que você sente falta, sente saudade, você deseja estar, então você se administra, mas tem um tempo de comunhão com Deus, você trabalha, estuda, você faz tudo, mas você não abre mão daquele tempo especial, daquele tempo valoroso, daquele tempo que vai fazer com que minha fé atinja milagres, atinja cura, atinja libertação, atinja vida, atinja um nível cada vez mais que Deus quer de nós. Senão os entulhos, senão as coisas não organizadas no Espírito Santo, começam a gente percebe que está faltando mais. Está faltando mais de Deus. Mais comunhão. Aí a gente olha para a nossa vida, as coisas estão tudo lá sendo realizadas, mas a vida espiritual está sendo negligenciada, esquecida. Para quem assim vive? Não estou dizendo que é a igreja do Senhor. Então, como está a sua vida espiritual? Porque através dela, é a base dela, que você vai ter olhos de águia na tua casa para com seus filhos. Você vai ter olhos de águia e saber o que está destruindo, fragilizando teus filhos, o que está seduzindo teus filhos. É através da tua vida espiritual que tu vais, cada dia mais, entender o teu cônjuge. Cada dia mais, o teu lar, cada dia mais, a tua comunicação, cada dia mais, o movimentar dos cônjuges, eles começam a se encaixar no alinhamento do Espírito. É na tua vida de solteira, se a base estiver sendo vista, analisada e desenvolvida, que você vai ver que o amor do Senhor é tudo que tu tem, e todas as coisas têm seus momentos, suas horas. Você não permite que o Estado sozinho, entre aspas, sozinha, abale, afete, te atribule, te fragilize. Porque o teu ritmo, a tua vida, a tua comunhão, você está dando atenção para a sua vida, a sua comunhão com Deus. E se a viúva não desse atenção para a vida dela, ela não conseguiria se movimentar, porque já era difícil. Mas conforme a sua vida de comunhão com Deus, Deus dava vitória para ela. E ela se levantava e continuava, porque Deus estava cuidando dela. Então, amada igreja, a tendência do homem natural é dar valor para as coisas de conquistas, não que não é para ser conquistada, mas a tendência do homem natural é de dar atenção muito mais para as coisas do que se vê, que se ganha, que se conquista, que isso são bênçãos de Deus. Mas o homem espiritual também tem coisas a serem conquistadas. O homem espiritual também tem níveis a serem subidos. O homem espiritual também tem aprendizados, cada dia mais a alcançar o que Deus quer aqui nessa terra. Aqui neste momento, amada igreja. Então, como está a nossa vida espiritual? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso sentar no banco de uma igreja e ficar ouvindo tudo, e ficar assimilando tudo com a mente? Posso. Mas se aquilo não gerar em mim minha comunhão, minha leitura, minha consagração, minha vida, se não gerar esse crescimento em nós não vamos aguentar. A insistência da viúva foi o relacionamento com Deus. E o que é mais interessante, ainda mais nesses dias difíceis, aos pais, às mães, a família que está sendo bombardeada. Está sendo literalmente bombardeada. Então, a minha vida espiritual
ela é muito importante e eu não posso deixar de lado. Não, hoje não deu para fazer isso para Deus, amanhã eu faço. Hoje o dia foi tão difícil que não deu para fazer. No outro dia eu faço. E nisso, isso vai quebrando em ti um ritmo que Deus quer acelerar. Isso vai quebrando em ti um ritmo que Deus quer avivar. Isso vai quebrando na pessoa, quem pratica isso, um ritmo que Deus quer derramar para exatamente essa geração ser impactada com o que Ele tem para a sua vida. Então, amada igreja do Senhor, interessante lá em Gênesis 3:4, só pegando essa parte da serpente. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A essência que eu quero pegar aqui do texto é o comando da serpente. O inimigo, ele tem interesse de força para que você não desenvolva. O inimigo tem interesse de força para fazer com que você não prossiga. O inimigo tem interesse de força para quebrar o que você começou para Deus. O inimigo tem interesse de força para não deixar você ter um relacionamento com Deus. E é por isso que o Espírito de Deus nos ajuda, nos auxilia e nos dá poder. Mas aí a essência é me aproximar de Deus, buscar Deus, para ser galardoada pelas bênçãos de Deus. E ele não está brincando com a igreja, ele não está brincando com a família, ele não está brincando com ninguém. Então, se o inimigo não está brincando com ninguém, então eu não posso brincar com a minha fé. Eu não posso negligenciar a minha fé. Eu não posso negligenciar a comunhão com Deus, a vida com Deus, a intimidade com Deus, eu não posso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa levantar a mão não, amada igreja. Cada um com Deus se comunica com Ele. Se eu perguntar assim, pergunta também para a internet, quantos aqui diriam, eu tenho consciência, ou não diriam, eu estou lançando, missionária, eu preciso melhorar. Ou missionária, eu estou te buscando. Missionária, eu tenho buscado. Isso aqui não é para medir espiritualidade de ninguém, não. Mas a consciência, o que o dia a dia, o ritmo da vida, não administrado pelo Espírito, pode estar roubando. Pode estar tirando. Porque não há uma administração do Espírito. Amada igreja. A mulher se distanciava do propósito de Deus e se aproximava do propósito dela. Quando a gente se distancia de Deus, a gente se aproxima muito mais do nosso propósito, dos nossos sonhos. Deus não é contra sonhos, gente. Deus não é contra projetos, gente. Ele nos abençoa para conquistarmos tudo isso. Mas o nosso coração não pode ir junto com eles. E muitas vezes, no dia a dia, o nosso coração vai junto com eles. E quando a gente percebe aquele propósito, aquela comunhão diária, passa a não mais existir. Porque o nosso coração se distanciou. E quando o nosso coração se distancia, porque antes da Eva chegar na árvore e se aproximar da árvore, ela já estava, antes de ela consumar a desobediência, ela já estava ali. Muito legal. Ela já estava num caminhar. E o perigo é esse. Quando nós, ou quando alguém se distancia de um fortalecimento espiritual, o outro lado se fortalece. As coisas da vida, os interesses da vida, sem o crivo de Deus, começam a pular e ficarem mais fortes do que nós. Então, quando a gente está perdendo o ritmo com Deus, é porque as coisas da terra estão nos chamando mais atenção. E o que está nos chamando mais atenção? Deus pediu para administrar, não para se prostrar. Se porventura existe alguém aqui. Deus pediu para administrar isso, e não para ser levado por isso. Então, amada igreja do Senhor, a mulher se aproximava, se afastava, já estava se afastando dos propósitos dele, se aproximava dos dela. Amada igreja,
E dentro dessa movimentação, se eu não parar para aplicar princípios, não. Isso aqui está demais, não tem por que eu ficar tantas horas nisso aqui. Isso aqui está excesso, isso aqui não precisa. Ô Senhor, eu vou pegar esse tempo e vou continuar minha comunhão contigo. Não tem necessidade de eu fazer isso aqui muito mais além do que o teu Espírito está dizendo, para. O Espírito fala conosco dos excessos, dos exageros, do tempo que nós entregamos tanto para essa terra e esquecemos aqueles que assim esquecem. E esquecem da comunhão, da vida, da mesma busca. E se for analisar no final do dia, dedicamos mais para cá, porque em que pese esse lado espiritual, você dedicar o tempo que você dedica, não importa o tempo, não estou falando de tempo, não interessa o tempo, interessa a qualidade, a tua sinceridade, administrado por ti, isso que interessa para Deus. Isso estando muito bem alicerçado, Deus vai te dar sabedoria para que você administre outras coisas. Deus vai te dando sabedoria, amada igreja do Senhor, e tem dado. Interessante que lá em Provérbios 31, 22, o louvor da mulher virtuosa. Se pegar todas as atividades da mulher virtuosa, alguém pode dizer que é impossível. Não é não, gente. Dentro da realidade dela, dentro da realidade econômica, de pastos, de planta, onde tiravam a planta e ela sabia tecer como roupa. Dentro da realidade deles, isso é a coisa, faz parte do dia a dia, atividade do dia a dia. Mas o que é interessante da mulher virtuosa, que lá em Provérbios 31, 22, diz assim, faz-se para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E se for pegar isso para um contexto espiritual, a mulher virtuosa cuidava dela. Você vê a quantidade de atividade que a mulher virtuosa tinha para executar. Mas tu percebias que ela cuidava dela. Ela não esquecia dela. Porque na essência, no espiritual, ela sabia costurar, né? Os criados traziam do campo a planta para fazer o linho, fazia todas as atividades. Então, ela não era super mulher, não. Ela desempenhava as atividades dentro de princípios. Então, quando ele fazia veste para si cobertas, tem dois sentidos. Veste duplas para o frio. Também fala em tapetes. E fazia linho finíssimo. E o linho finíssimo na Bíblia são atos de justiça dos santos. Então, percebia que a mulher virtuosa era louvada porque ela trabalhava, seja lá o que ela fizesse, seja lá o que você faz, seja lá o que eu faço, dentro da nossa realidade, do nosso século, diferente lá do século dela, dentro da nossa realidade, mas ela cuidava de si. Por quê? Linho finíssimo, púrpura, realeza, majestade. E se nós vemos valores da mulher virtuosa, são valores espirituais, dentro de uma atividade tamanha, dentro de uma atividade tremenda, dentro de uma atividade corrida como a minha, como a sua, ou muito mais como os que têm família, que acordam cedo e labutam. Então, a mulher virtuosa, ela não esquecia. Acima de tudo, ela cuidava do seu relacionamento com Deus. Ela não permitiu que o comando da serpente tirasse ela dos propósitos. Ela não permitiu, teve lutas, tribulações, tudo bem, beleza. Mas ela não permitiu que a serpente desse comando e tirasse ela da essência, da presença, dos princípios, da comunhão, da busca, do congregar, da palavra, da oração, da vida com Deus. Amada igreja, quando existe uma negligência de atividades na família, o inimigo está ali, jogando suas setas, jogando seus dados, querendo que o problema aumente, sem solução de princípios. Quando há negligência com as coisas espirituais,
a interferência, a forçação de barra, a um comando que ele quer que essa coisa cada vez mais se perca. O que gastamos mais tempo da nossa vida é o que nós estamos dando mais atenção. O que rouba teu tempo está sendo comandado. A religiosidade está sendo comandado por ele. Se não há crescimento, está tendo o comando. Agora, veja só, amada igreja, eu não estou falando de um crescimento normal, habitual, de crescimento mesmo, você vai, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando há uma parada, uma estagnação. Quando você percebe que você está se movimentando, mas não está se movimentando de forma a agradar o coração de Deus. Sabe por quê, amada igreja? O Senhor está entrando na casa de Marta. Deixa eu pegar um contexto que fala com todos nós quando não vigiamos. Quando ele entrou na casa de Marta, Marta estava na presença de Cristo. Mas Marta estava tão preocupada nas atividades terrenas, estava tão preocupada em impressionar o mestre do que obedecer. Ela estava tão preocupada em fazer do que obedecer princípios. Ela estava na presença de Cristo, gente. Cristo estava na frente dela. Mas a sua movimentação e Cristo olhando a sua movimentação. E ele entrou ali para trazer um grande ensinamento para nós. Porque se não vigiarmos, se porventura existe alguém assim aqui, acabamos caindo. E teve um momento que Marta vira para Jesus e dá um comando para Jesus. Ela estava tão certa do que ela estava fazendo, ela estava tão perfeita no que ela estava fazendo. Jesus, faz isso, manda fazer isso. Para ver como estava Marta, o movimento da vida da Marta. E o Senhor Jesus responde para limpá-la, para direcioná-la, para abençoá-la. E nos abençoa até hoje, essa história nos abençoa. Que não somos diferentes, amada igreja do Senhor. Nós temos uma natureza humana, nós temos atividades. E se eu não me atentar para a minha vida espiritual, se eu não cuidar da minha vida espiritual, as coisas vão andar. Mas de que forma? Porque se eu não estiver bem, as coisas daqui a pouco não vão estar bem. Amada igreja. Então, o que é interessante é que Jesus fala muitas coisas. O Senhor não estava falando das atividades que ela tem que exercer, das atividades que ela tem que fazer. Mas a forma como ela estava preocupada em ter que organizar muitas coisas, estava esquecendo do principal. Marta, você já fez tudo isso, agora é a hora da comunhão comigo. Nessa hora da comunhão, tu quer continuar fazendo? Se você continuar assim, você vai morrer espiritualmente. Então, tudo, quem está por trás de interesse, fora a nossa natureza humana, que não cresçamos, que não progredimos, ou que esquecemos das responsabilidades espiritual, por trás tem o inimigo das nossas almas, que quer desacelerar. Você foi segunda, não precisa ir quarta, não. Você leu segunda, não precisa ler quarta, não. Você está orando segunda, não precisa orar terça, não precisa orar quarta. Você tem tanta coisa para fazer. Faça. Afinal, tu és filho de Deus. E filho de Deus tem direito a descanso, como se nós não tivéssemos. Então as coisas vão vindo, vão subindo, vão vindo. E daqui a pouco você, sabe, não, o culto está rolando, o louvor está rolando, a palavra está rolando, mas você está tão, a pessoa, não a igreja, você está tão desatento, está tão, que no ritmo, que você já não percebe o Senhor querendo dar um avivamento, querendo curar, querendo sarar, querendo movimentar o teu coração no meio da congregação, te dando mais força, te dando mais fé, te dando mais vida, te abençoando para que você possa continuar essa comunhão com Ele. Amada igreja do Senhor, Marta estava preocupada em fazer as coisas para o mestre do que o modo do mestre. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala conosco quando o modo não é dele. E quando ele fala que o modo não é dele,
A gente tem que se atentar para isso. Porque é toque, é ajuda, é força, é limpeza que ele está fazendo. Jesus via Marta organizar a sua vida na sua frente, mas não com a sua presença. Amada igreja do Senhor, tenho alguns minutinhos. E o que é mais interessante é o caráter do nosso Cristo. Marta hospedou, era amigo de Marta, foi servido pelas pessoas que estavam ali, mas ele não se deixou influenciar por Marta. E jamais deixaria influenciar por Marta. Olha o caráter do nosso Cristo. Olha o caráter, não se deixou influenciar. Jamais se deixaria. Porque ela era amiga? Porque ela estava hospedando? A verdade é ele ali em pessoa. E essa verdade precisava ser ministrada. E essa verdade precisava ser falada. E essa verdade precisava trazer cura para Marta. E para as nossas vidas, se estivermos nessa situação. Amada igreja do Senhor, Marta precisava reavaliar suas motivações. Hospeda Cristo, mas não estava andando com Cristo da forma que Cristo queria. Trabalhava para Cristo, mas não em Cristo. Criava filhos, mas não já abrindo o leque, orientando em Cristo. Administrava o lar, mas não com a presença de Cristo, para que haja vida. E assim vai, produzia financeiramente, mas sem uma moralidade vivida. Então, amada igreja do Senhor, das muitas atividades que nós temos, que vocês têm, não podemos escolher a melhor parte. Não podemos deixar de escolher. E aqueles que escolhem, Deus te abençoe. Mas se porventura esta noite, se estiver faltando esse lado, o Espírito Santo está dizendo, cuide-se. O Espírito Santo está dizendo, cuide-se. O Espírito Santo está dizendo, cuide-se. E antes de finalizar, eu peço que solte o louvor, por favor, um pouquinho baixinho, para daqui a pouco entregar para o Ministério de Louvor. Eu peço que a igreja fique de pé, por favor. E olhe para cá, igreja. Olhe para cá. Baixa mais um pouquinho, por favor, meu filho. Olhe para cá, amada igreja. Deus tem muito mais para nós. Ele tem muito mais que bênçãos. Ele tem a presença dele, cada dia mais revelada para nós. Ele tem muito mais para ti. Não deixa de buscá-lo. Mesmo cansado, nós vamos para o trabalho, mesmo cansado, procure o Senhor. Mesmo o dia a dia tumultuado, cada um tem sua comunhão com Ele. Mas o importante é que tu sintas que tiveste uma comunhão com Ele. Se porventura isso escapuliu, não existe mais. Ou está perdendo, ou está diminuindo. Senhor, essa noite eu estou aqui porque eu quero mais. Essa noite eu quero aqui porque eu quero acelerar isso. Não somente para o trabalho, ser um leão do trabalho, mas um leão na presença de Deus. Não somente zeloso pelas coisas que Ele coloca nas tuas mãos, mas zeloso pela presença dEle dentro de nós. Peça porque Ele não ministra se Ele não quer realizar. Peça porque Ele não ministra se Ele não quiser dar. Peça porque Ele tem para dar e quer dar. Ele quer te atrair novamente. Ele quer renovar novamente. Ele quer avivar novamente. Ele quer que você sinta aquilo que você sentiu e que não sente mais. No sentido de um relacionamento. Não só de sentir.
Ele anseia pelo relacionamento com a gente. Ele almeja de um relacionamento profundo com a gente. Ele deseja intensamente. A tal ponto de você desejar a presença dele, a realidade cada vez mais com ele, a vida com ele. E isso vai aumentando a tua fé. Vai aumentando a tua fé, vai aumentando a tua fé. Eu já peço que o ministério de louvor suba. Vai aumentando a tua fé. Cada vez mais que tu desenvolve e se aproxima dele. Aí a força, a vida, a adoração se estabelece. E a fé cresce. E a fé cresce. E a vida jorra. E a força jorra. E a velocidade aumenta. Porque ele tem prazer. E tem vontade. Obrigada, Deus. Obrigada pelas palavras que tu tem derramado. E queremos cada dia mais conservar a nossa comunhão contigo. Guardar a nossa comunhão em ti. Observar, atentar o que está fugindo. E trazer de volta para a tua presença. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Aplaude o Senhor. Glória a Deus.